A paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje a gente vai ler um texto bem interessante, Santa Ceia do Senhor. Vamos ver aqui no texto de hoje, que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo de número 2. Uma caminhada de Jesus com Pedro, João e Tiago. É um texto bem conhecido, onde Jesus vai estar num monte de transfiguração. Depois Jesus ele vai se encontrar com um menino endemoniado, que os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai fazer um alerta a respeito de jejum e oração, porque existe um tipo de demônio que não sai apenas por técnica. A gente vai ver algumas instruções, algumas repreensões, e é uma história muito importante. A gente vai ver o quanto nós somos parecidos com os personagens que a gente vai ver ao caminho da leitura aqui, amém? Marcos, capítulo 9, versículo de número 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Versículo de número 11, e lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Versículo 13, mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Versículo de número 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo, perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, ele fica rígido. Eu pedi para os seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Amém. Só até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito se fazer presente em nossas vidas nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos conduz, Pai, à revelação da Tua palavra e das Escrituras. Não porque nós estamos assistindo um filme, não porque nós estamos vivenciando estas coisas nesse momento, mas é por meio do Teu Santo Espírito que estava lá naquele dia e hoje se faz presente na vida de todos que aqui estão, que nos capacita a compreender, Pai querido, as entrelinhas
da leitura que foi feita. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa elevar as nossas mentes a compreender a leitura, a compreender os ensinos, a entender, Pai querido, as dúvidas, os medos, a incredulidade que ocorreu nesse episódio, o porquê de um demônio ser diferente de outros. Pai, eu peço que o Senhor possa descortinar nesta manhã. Não que o Senhor tenha a obrigação de fazer algo, mas porque nós carecemos, Pai, de explicações, porque somos incrédulos ainda em muitas coisas, somos pequenos de entendimento em muitas coisas, e nós carecemos de te conhecer mais. Então, Pai, por favor, se faça mais conhecido hoje, nesta manhã, a tua igreja, para que nós venhamos te glorificar na terra, que nós não venhamos ser pessoas amedrontadas, incrédulas, mas pessoas dispostas a reinar junto com o Senhor neste mundo incrédulo, neste mundo perdido, aonde a tua luz brilha, Pai, em nós. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Que eu não escolha em nenhum tipo de conhecimento humano ou qualquer tipo de opinião humana, mas que o Senhor se faça presente em minha vida, que nós venhamos ter temor e reverência diante da tua presença nesta manhã. Que nós não venhamos ser nem um fariseu, nem um mestre da lei, mas que nós venhamos ser ovelhas trilhadas, guiadas pelo Senhor, mediante teu Santo Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, se houver alguém aqui enfermo, alguém aqui que busca uma cura, seja ela no intelecto, seja ela no físico, que essa pessoa, à medida que a palavra venha a ser pregada, ela possa alcançar algum tipo de pureza, de saúde, Senhor, de amor, de confiança, e principalmente de perdão dos pecados. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Vamos tentar entender aqui o que estava acontecendo, né? No texto de Marcos 9, ele já começa dizendo de 6 dias depois. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago. O que aconteceu então 6 dias antes? Porque Jesus levou esses homens, esses 3 homens, a um lugar de revelação que ele não levou todos. Ele escolheu dentre os 12 discípulos, apenas 3 para um nível de revelação. Mas o que aconteceu 6 dias antes? No capítulo anterior, em Marcos 8:31, vai narrar o que aconteceu 6 dias antes. Em Marcos 8:31 estava Jesus ensinando Pedro e os seus discípulos a respeito dele ser capturado. Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e também pelos mestres da lei. Que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. No versículo 32 diz que ele falou claramente a esse respeito. Então 6 dias antes deles estarem com Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus havia falado a respeito dele ser capturado, dele ser humilhado, dele ser morto, e também que ele ressuscitaria dos mortos 3 dias depois. No versículo 32 diz que ele falou isso claramente. O que é claramente? Não era para restar dúvida. Claramente é algo tipo, ficou claro que 2 mais 2 são 4. E é isso, claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Quando Jesus faz esse alerta 6 dias antes deles estarem no Monte da Transfiguração, a respeito dele ser morto e ressuscitar no 3º dia de forma clara, Pedro entendeu, porque ele chamou Jesus de canto aqui, e começou a repreender Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Pedro tenta repreender Jesus em secreto. Jesus repreende Pedro na frente dos demais. É isso que aconteceu aqui. É isso que a gente acabou de ler. Jesus repreendeu Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Ficou claro para todos também. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, está vendo como Pedro pensa? Ele chamou a multidão e disse, pois quem quiser salvar a sua vida, Pedro está querendo que eu salve a minha vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho é que vai achar a sua vida.
Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Ele chama Jesus no secreto. Porque Pedro sabe que Jesus é um homem sincero, um homem da verdade. E falar algumas coisas com Deus, às vezes a gente não quer que as pessoas ouçam a resposta de Deus para nós. Pedro não queria que as pessoas ouvissem a resposta de Jesus a ele. Mas Jesus fez questão de trazer todo mundo e tornar público aquele tipo de opinião que ele tinha a respeito do que é a ressurreição. Passaram-se 6 dias, Jesus escolhe Pedro, João e Tiago e vai para esse monte. Aparece Elias de um lado, aparece Moisés do outro e Jesus no meio. 6 dias antes, ele foi chamado de Satanás por Jesus, por tentar impedir Jesus, e Jesus ele leva, não para o coração, mas leva para a revelação. Você vê que Jesus ele está livre de ofensa. Por mais que possa parecer ofensivo, Jesus ele não deixou de levar Pedro para um lugar de revelação. Somos nós que às vezes escolhemos pessoas que nos confrontam o tempo todo para não estar em lugares de revelação, mas esses são os melhores. Os que nos confrontam, os que tentam nos parar e nos impedir, esses são os melhores para andar com a gente, porque esse fala para nós aquilo que nem todos têm coragem. Porque por mais que Pedro ali foi repreendido, Jesus tinha escolhido Pedro para ser o representante da igreja, justamente por causa sabe, poucas palavras, ele falava mesmo. Até aquilo que ele não entendia, mas ele falava, ele era repreendido. E Jesus faz questão de ter Pedro, João e Tiago, para que eles vissem, contemplassem a lei e os profetas. Elias e Moisés representam a lei e os profetas, e Jesus no meio representando o cumprimento da lei e também dos profetas. Jesus cumpriu a lei e as profecias. Eles olharam para aquilo e ficaram assustados, é o que diz o texto, ao ponto de não saber o que dizer. E quando a gente não sabe o que dizer, a gente tenta arrumar lugar para Deus. Ele olha, ele não sabe o que dizer, o texto fala, ele estava apavorado. Pedro então disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. É tipo assim, que bom que o Senhor nos trouxe, né, para te ajudar. É bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 6 diz que ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Nesse momento, que ele não sabia o que dizer, estava apavorado, ele teve uma visão de uma nuvem que encobre todos. E dessa nuvem sai uma voz dizendo, esse é o meu filho que eu me agrado, ouçam-no, ouçam-no. E quando eles tentam prestar atenção em alguma coisa, aquilo desaparece. Elias e Moisés já retornam para o lugar de origem, e eles já não veem mais nada. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Versículo de número 9, quando eles desciam o monte, lhes ordenou que não contassem isso para ninguém. Jesus falou, olha, isso que vocês viram e ouviram, não conta para ninguém não. Mas não é para não contar para ninguém não para sempre. Vai ter um momento que vocês vão contar. Que momento é esse? Jesus fala, quando eu ressuscitar. Aí vocês vão contar. Né? Jesus ordenou, não contem a ninguém o que tinham visto lá, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Essa era a ordem que Jesus tinha dado. Vocês só vão contar o que vocês viram quando eu ressuscitar dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si. Mas eles estavam discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Aqui começa um grande problema. 6 dias antes, Jesus falou claramente a respeito dele ser traído, dele ser pego, morto e ressuscitar. Claramente, abertamente, 6 dias antes. Aí depois Jesus leva os caras para a revelação e fala, olha, depois que eu ressuscitar, um assunto que eu já tinha falado 6 dias antes com vocês, vocês vão anunciar o que vocês viram. Eles não tiveram coragem de falar que não sabia o que era ressuscitar dos mortos. E esse é o nosso problema. Se a gente olhar para o último culto, 6 dias antes, o que nós ouvimos de Deus já para a nossa vida, o que de ordem nós já recebemos e instruções claras de Deus, e hoje já não sabemos mais o que é. Isso vai se revelar na igreja de Jesus Cristo. Um problema, mas não é um probleminha, é um problemão. Quando eu não guardo no meu coração a palavra do Senhor, que me traz a esperança, eu não tenho esperança, eu vivo desesperançoso, eu não sei resolver problema. E foi justamente o que aconteceu. Eles guardaram o assunto entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eu imagino, não está escrito, mas eu imagino Pedro, João e Tiago falando, o que será que ele quer dizer?
A gente teve uma visão de Pedro, ou de Elias, de Jesus e também de Moisés. E a gente não pode contar até ele ressuscitar, mas o que é ressuscitar? Vai lá, Pedro, perguntar para ele. Imagina o Pedro respondendo. Da outra vez eu perguntei, ele me chamou de demônio? Como é que eu vou perguntar para ele? Eles não perguntaram. Eles tiveram medo de admitir a ignorância de não ter entendido algo que era claro. Quantos de nós mudamos de assunto quando não sabemos do assunto que está sendo tratado, a gente tenta puxar para o lado que a gente conhece. Não foi diferente com os discípulos. Eles não sabiam o que era ressuscitar, embora 6 dias antes já tinha sido dito. Mas no versículo 11, eles deviam ter perguntado o que é ressuscitar. A gente não entendeu de novo. Mas eles não perguntam, eles fazem outro questionamento. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Eles podiam ter perguntado ao Senhor, quando que é? O que é ressuscitar? Essa era a pergunta que Jesus esperava que eles fizessem, uma vez que eles não entenderam. Mas eles vão ali para um lado de cunho de mestre da lei. Eles entram ali num lugar de aparência de sabedoria. Quando a gente quer aparentar saber sabedoria, a gente fala de genealogia. A gente fala de palavras, de traduções, palavras técnicas. Por quê? Porque quem ouve não entende e quem explica entende menos. Mas parece que todo mundo é sábio ali naquele meio, mas não é algo profundo. E é exatamente o que os discípulos tentam fazer com Jesus. Eles perguntam a respeito dos mestres da lei dizerem que é necessário que Elias venha primeiro. E olha aqui que Jesus responde no versículo 12. De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas olha Jesus retornando para o assunto. Então, por que está escrito? Vocês querem falar do que está escrito? Então me responda essa. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Tipo assim, eu falei com vocês 6 dias atrás de forma clara. Eu quero que vocês respondam essa. Essa resposta aqui, para essa pergunta, é mais importante que Elias, é mais importante que Moisés. Moisés é a lei, Elias são os profetas, e eu vou cumprir a lei e os profetas. Vocês estão preocupados com lei e com profecias, mas não entenderam o poder da ressurreição. E Jesus faz essa pergunta para eles, né? A respeito do que está escrito também. Vocês querem falar do que está escrito? Vamos falar de coisas mais importantes, a respeito da ressurreição. Mas, no versículo 13, Jesus mesmo já diz: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Mas no momento de Jesus começar a falar de novo da ressurreição, não foi possível. Porque essa conversa aconteceu quando eles estavam descendo do alto monte. Eles estavam descendo e tendo essa conversa. Quando Jesus está terminando de descer, que ele vai responder aqui, ele conseguiu responder de Elias, mas não deu tempo de responder da ressurreição, de relembrar eles do assunto. Há uma grande confusão lá embaixo. Um pai trouxe um menino que tinha um demônio, que mantinha esse menino surdo e mudo, e tinha, ao nosso ver hoje, uma doença que a pessoa cai, entra, começa a babar muito. Eu esqueci o nome dessa doença, acho que é epilepsia. Poderia ser traduzido como epilepsia, mas ali era um demônio que deixava ele não só epilético, mas também surdo e mudo. Estava uma confusão ali embaixo, porque os discípulos não foram capazes de expulsar esse demônio. E o pai está lá embaixo numa discussão, onde de um lado você tem o mestre da lei, do outro você tem os discípulos de Jesus que já tinham expulsado demônios, mas não conseguiram expulsar aquela espécie. Uma grande confusão. Porque tudo que o mundo quer é colocar a igreja exatamente nesse lugar de dúvida. De falar, olha, tá vendo? Eles não são tão bons assim. Esses homens, esses 9, porque se os 3 estavam com Jesus, tinha 9 lá embaixo. Esses 9 não conseguiram expulsar o demônio, porque o mestre deles também é uma fraude. Né? Porque senão eles tinham curado o seu filho. Porque é isso que o mundo prega contra a igreja, que deveria representar Jesus. Os 9 que estavam lá embaixo deveriam representar a obra de Deus, e não conseguiram. E o pai desse garoto fez como o mundo faz quando vem para a igreja e não tem seus problemas resolvidos. Vai questionar a fé da igreja. E é nesse cenário que Jesus chega, lá embaixo. Então ele estava tentando falar de algo que é muito importante, a ressurreição.
Mas o povo estava preocupado com cura, com libertação de espíritos e demônios. Não que Jesus não veio para fazer isso, mas que existe algo que é mais importante do que a lei, mais importante do que Elias, era o que Jesus estava tentando dizer. É a ressurreição do Cristo dos mortos. E vocês estão preocupados com tantas coisas, tentando comprovar por meio de acontecimentos, de poder, de expulsar demônios, e às vezes vocês nem conseguem, e faz com que o mundo duvide do povo de Deus e até mesmo de Deus. O mau procedimento da igreja faz com que o mundo tenha dúvida a respeito do caráter de Deus. Então, quando Jesus estava descendo, no versículo 14 de Marcos 9, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão. Ao redor deles, os mestres da lei discutindo com eles, não era conversando. Imagina esses caras esfregando a lei na cara dos discípulos, humilhando eles, porque eles não conseguiram expulsar esse demônio. Discutindo com os mestres da lei. Logo, no versículo 15, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Versículo 16, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Né? Que discussão é essa aqui embaixo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que ele o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. O cara fez uma queixa para Deus. Quantas pessoas estão fazendo queixa para Deus por causa do povo de Deus? Né? Olha, Senhor, eu queria até crer no Senhor, mas não dá. Eu olho para a tua igreja e eu vejo pessoas fazendo coisas piores do que eu que não estou na igreja. Parece que a fé deles é mais fraca do que a fé do mundo. Parece que a alegria da igreja não é real. Se nós representamos um Deus poderoso, como aqueles 9 representam, que estavam lá embaixo, e aqueles 3 que estavam na revelação com Deus, o mundo não espera menos de nós. Por isso que Jesus falou, eu vos dou poder para que vocês continuem a obra e as façam maiores. A gente aprendeu a acumular pessoas na igreja, dependentes de palavras apenas, de coach, é o que estamos vivendo. Pessoas sendo enganadas, mestres cegos guiando outros cegos, e pessoas estão ficando confinadas cada vez mais, todo domingo, de domingo a domingo, mas não rompe em espírito para ser, além de salvo, a manifestação da salvação nesse mundo ímpio, incrédulo. Então, quando Jesus ouve isso do pai do menino, dessa reclamação de que não alcançou a cura do filho, mas eram os seus discípulos, Jesus ali ele vai dar um grande ensinamento para o pai, para os discípulos e também para o homem endemoniado. E principalmente para fariseu e mestre da lei. O ensino aqui vai ser completo para todo mundo. Porque os discípulos estavam acostumados a expulsar alguns demônios pela palavra de Deus, ok, funcionou. Eles expulsavam demônios, mas esse em espécie não. Essa espécie aqui não. Porque nem todo demônio são iguais. Em Atos 19:13, fala de um grupo de homens que eram filhos de sacerdotes. Não eram pessoas que ouviram e saíram reproduzindo. Não, eles eram filhos de sacerdotes. 7 homens entraram numa casa onde havia um homem possesso de um demônio, não era uma legião. E eles não conseguiram expulsar porque eles estavam acostumados com a técnica. Olha o que aconteceu nesse episódio. Alguns judeus que andavam expulsando o demônio, não era de qualquer tribo, era da tribo de Judá, expulsando espíritos malignos, ou seja, eles já tinham expulsado alguns espíritos pela técnica, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem prega Paulo, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, ou seja, não eram qualquer. Um dia, aí fala aqui, o espírito maligno, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês
Eu não sei quem são. Quem são vocês? Então o demônio saltou sobre eles nessa casa e os dominou. Um demônio dominou 7 homens, espancou esses homens. Tamanha violência que eles saíram fugidos sem roupas, tentando escapar da mão de um demônio. Não funcionou. Então expulsar demônio não é por técnica. Existe um tipo de demônio que não sai por técnica. Não vai sair por técnica. No versículo 19 ainda de Marcos 9, a gente continua a história aonde respondeu Jesus para esse pai. Esse pai chega com uma queixa: a tua igreja não mudou a minha vida. Os ensinos da tua igreja, Senhor, não estão mudando a minha vida. Olha como que Jesus vai responsabilizar esse pai agora. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Imagina você chegar com um problema do seu filho para Jesus, porque a igreja não resolveu, e Jesus chama todos de incrédulos, e ali inclui até os discípulos. E também de geração que tem que ser suportada. Deus está dizendo: eu estou suportando vocês, a incredulidade de vocês, porque se acabar o tempo agora, o que tem de gente incrédulo, como esses discípulos, como o pai desse garoto, andando com Jesus, mas sem saber quem é Jesus de fato, sem saber o que é a obra redentora da cruz, que é por isso que nós estamos aqui, é para dar a obra redentora da cruz. Não é para fazer missão. Nós não estamos com Deus marcando o tanto de demônio que a gente expulsa, o tanto de pessoas que a gente cura, para ver se a gente é aprovado. Nós não somos aprovados por obras de justiça, nem por demônios expulsos, nem por curas, nem por obras de caridade. Nós somos resgatados pela obra da cruz, do sangue. Por isso que Jesus falou 6 dias antes a respeito da ressurreição. Não é a respeito de Elias, não é a respeito de Moisés, mas é a respeito do que eu vou cumprir. Vocês não são capazes de cumprir a lei de Moisés, vocês não são capazes de cumprir todas as profecias dos profetas, então por isso eu vim para cumprir leis e cumprir profecias e depois ser entregue, porque é necessário que o Filho do Homem seja pego. Essa foi a conversa de 6 dias antes, que eles não entenderam. E por isso estavam também vivendo a prática incrédula de fazer coisas por meio de técnicas, até o dia que um demônio não funcionou. Às vezes é bom quando não funciona na nossa técnica e a gente fica dependente dele, porque a gente achou que a gente aprendeu a fazer tudo. Mas quando não dá certo, tem que falar: nossa, não dá certo, eu ainda não sei tudo, não sei. O que está faltando? E Jesus chama esse pai de incrédulo, junto com a geração. E o suportar aqui não é um suportar humano, é um suportar de paciência, de misericórdia, porque o que impede de nós sermos consumados é as misericórdias de Deus, que Ele está aguardando, Ele está suportando a gente até que a gente entenda o real propósito da cruz e de estarmos aqui. Então Ele fala: até quando eu terei que suportá-los? Mas tragam um menino, tragam um menino aqui. Então eles trouxeram um menino. Quando o Espírito, você vê que fala que é um Espírito, é o Espírito, viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus não expulsou o demônio nesse momento. É o que a gente esperaria. Cena de filme. Os meus discípulos não resolveram o problema. Tragam um menino, o demônio viu Jesus, começou a rolar no chão. O que a gente esperaria, ou talvez o que a gente faria, era: dá licença que eu vou mostrar como faz. Eu vou, sai. Honra e glória para o Pai. Jesus não tratou o menino aqui. Eles trouxeram o menino, quando o Espírito viu, começou a rolar no chão, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, isso é hora, gente, de fazer pergunta: há quanto tempo ele está assim? Porque mais do que expulsar um demônio ou trazer uma cura, Jesus quer saber há quanto tempo vocês estão assim. Há quanto tempo vocês estão vivendo da forma que estão vivendo. Tudo bem, essa conversa não podia rolar depois? A nossa humanidade diria que sim, porque a gente acha que a gente sabe amar as pessoas. A gente quer tirar o fardo, mas às vezes é o fardo que vai resolver. Claro, o fardo de Jesus é leve. Não sou eu que tiro o fardo, é Jesus. Nós somos negligentes quando tentamos ajudar algumas pessoas de alguma maneira. Mas olha o ensinamento que eu tiro aqui. Jesus começa a fazer uma entrevista para o pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? E o pai responde: desde a infância. E ele acrescenta algumas coisas. Ele fala: muitas vezes,
o demônio tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Eu usei isso como exemplo ontem. O que acontece? Tem pessoas que hoje elas se jogam, gente, na frente de metrô. Se jogam de andares. E a gente não vê essas pessoas como possessas. Esse menino só não se jogou mais alto porque não tinha prédio na época. Não tinha metrô, não tinha ônibus. Tem muitas pessoas se jogando por aí com influência maligna. E a gente não consegue perceber isso. Mas a ideia do demônio era matar esse menino. Olha, desde a infância, quando ele pega, joga ele às vezes na água, no fogo, não é isso? Ele tenta matar o meu filho. O pai está falando com Jesus e o menino lá rolando lá, né? Com a boca espumando. Eu fico imaginando aquela cena, a multidão chegando e, isso é hora de perguntar. Jesus estava tratando o coração do pai. Porque a gente vai entender como que esse tipo de demônio age nas famílias, na vida das pessoas. Jesus começa uma entrevista com esse pai. E aí quando o pai desabafa, aí ele vai e pede, tá, mas meu filho tá ruim aqui, mas se você pode fazer, né? Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, olha a situação do meu filho, se pode fazer alguma coisa. Isso já mostra a incredulidade. Jesus queria trazer exatamente essa fala. Às vezes a gente precisa declarar que a gente não crê nele o quanto a gente diz crer. E o pai deixa soltar agora. Ele fala, se o Senhor pode, faça alguma coisa, né, para curar meu filho aqui. Aí Jesus no versículo 23 fala, se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Jesus está tratando algo mais profundo do que o demônio no menino. A incredulidade do coração do pai. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, então, o pai do menino exclamou, creio. Mas peraí, tem uma vírgula aqui. Creio? Aí eu acho que ele pensou, não creio não. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa era a palavra que Jesus estava tentando arrancar do pai. Ele tinha que declarar que ele não estava crendo como ele disse que cria. Ele tinha que falar que, porque é aquela coisa, você crê que Deus pode fazer uma obra na sua vida? A gente ouve isso o tempo todo, e aí a gente levanta a mão e fala, eu creio. Mas, verdadeiramente, quantos de nós temos coragem para ser sincero com Jesus? Não como Pedro, João e Tiago, quando desceram um monte, não tiveram coragem de falar, nós não sabemos o que é ressurreição. E vai tentar transparecer conhecimento, relacionamento com Deus. Mas, quantos de nós somos capazes de fazer como aquele homem que estava debaixo da figueira? Capaz de ver Jesus de Nazaré vindo e ter a audácia de falar, pode alguma coisa boa sair lá de Nazaré? Sei lá. Imagina você chegando em algum lugar, você não recebeu isso como ofensa, ouvindo que ele falou, Natanael falou de Jesus. Mas vamos inverter, vamos botar você na cena. Imagina você chegar lá na Vila Olímpia, alguém olha para você e fala, pode alguma coisa boa sair lá de Diadema? Opa, entendeu a ofensa aqui? E Jesus olhar para esse cara e falar, eis aí um verdadeiro israelita. Por quê? Porque nele não há falsidade. Deus ama as pessoas sinceras. Nós temos que ser sinceros. Jesus estava arrancando a sinceridade do coração desse homem. Jesus estava dizendo, olha, antes de tratar seu filho, eu vou tratar você, porque os meus discípulos vão ter que aprender isso aqui também. Jesus estava tirando um ensino de incredulidade. Até quando eu tenho que suportar vocês? Pessoas incrédulas. Então nem toda doença, gente, não pense que é demônio. Nem toda doença é demônio. Porque às vezes você vai querer sair daqui expulsando demônio, curando pessoas achando que é demônio. Nem toda, porque em João 9:1, Jesus ele viu um cego e os discípulos tinham isso no coração deles. Olha, que pecou para que assim nascesse, o pai ou a mãe. Jesus falou, não, esse nasceu assim, é para a glória de Deus. E era uma doença, uma enfermidade de nascença, o cara era cego. Tá? Então não vamos confundir que tudo é demônio, mas também não vamos achar que nada é demônio. Nós temos que ter o discernimento, somos igreja de Jesus, nós temos que discernir os espíritos. Tem pessoas que a gente chega perto e já sabe, é demônio. Porque não testifica do Espírito de Deus, mas do Espírito do mundo. E aqueles que são de Deus, esses não são enganados. Esses são capazes de discernir todas as coisas e por ninguém é discernido, são como o vento. Jesus dá testemunho disso. Nós temos esse poder como igreja. De ser no mundo a voz de Deus. Nós estamos vivendo os dias do Espírito Santo na terra. E se Deus não for visto em você, não vai ser na igreja física. Não vai ser apenas pela liturgia da palavra, mas pela ação da obra redentora que foi feita em nós e agora através de nós na vida do mundo.
E Jesus está ensinando como que a gente deve fazer isso. Então depois que o pai falou, ó, me ajuda na minha incredulidade, aí sim. Olha o que diz no versículo 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, ou seja, já ouviram, né, que é por causa de incredulidade isso aqui, eu já tratei o coração do pai, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe. E não é só agora, é para nunca mais voltar, nunca mais volte dele. A igreja de Jesus tem esse poder. Versículo 26, o espírito gritou, mas não era mudo? Gritou, agitou violentamente. Ele não estava feliz por sair, mas ele saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. O problema aqui tinha mais a ver com o pai do que com o filho. Mais para frente a gente vai ver Jesus falando que esse tipo de demônio, esse não sai por técnica não, esse é com jejum e também com oração. Que tipo de demônio é esse? Antes de Jesus expulsar o demônio, ele trata a incredulidade do pai. A palavra casta de demônios, que é o que a gente vai ver os discípulos quando chega em casa. Jesus teve um dia duro. E quando chega em casa, depois que tudo está resolvido, os discípulos eles tomam um pouquinho de coragem e vai perguntar para Jesus de novo a respeito de por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. O porquê? Olha o que está no versículo 28. Depois de Jesus ter entrado na sua casa, em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. E você pode ver que esse tipo de conversa eles fazem em particular, porque Jesus é sincero, irmão. Se eles fazem em público, eu acho que Jesus manda em público mesmo para eles. Então eles esperaram chegar em casa, e aí se encorajaram um pouco e foram perguntar, né? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Né? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, e na versão Ara está escrito, essa casta, não pode sair senão por meio de oração. Casta é uma palavra que vem do hebraico, que ela tem vários significados, mas dentre os, é um termo que descreve a divisão social e hierárquica de uma comunidade. Essa divisão pode ser baseada em fatores como ocupação, linhagem familiar. Não é demônio familiar, é incredulidade familiar. A gente sabe muito bem que, exemplo, a Daphne está gerando uma criança, eu tenho a responsabilidade de criar essa criança dentro dos ensinos, porque a Bíblia adverte que se criar os seus filhos nas retas instruções deste livro, eles jamais se desviarão. Por quê? Porque eu estou dando um princípio familiar, cristão, para essa criança. Mas o mundo não veio dessa geração, o mundo veio da incredulidade. Nós nascemos do primeiro Adão, então nós já nascemos distintos da glória de Deus, inimigos de Deus. Não é isso? Nós já nascemos por natureza filhos da ira. Isso vem de geração a geração. Incredulidade, eles não conseguem crer em Deus. E o fato de eu não conseguir crer em Deus dá legalidade para um tipo de demônio que é muito pior do que o demônio da sexualidade, do que o demônio da promiscuidade ou da ganância ou coisa do tipo que vai aguçando você a fazer coisas que você já deseja fazer. Que trabalha no campo das necessidades do corpo, da carne, obras da carne. Não é esse tipo de demônio. É um demônio muito pior, que pode levar pessoas ao inferno. Por quê? Porque ele é um demônio de linhagem familiar. De pai para filho se passa a incredulidade. De pai para filho se passa a incredulidade. Precisa um momento chave de Jesus entrar nessa família, não para tratar a doença, mas para tratar a incredulidade. Então não existe demônios e doenças hereditárias. O que existe é incredulidade hereditária, como também existe salvação hereditária. Então até Cristo, nós agora somos uma geração de salvos, convertendo o coração de filhos a pai, de pai a filhos.
Era isso que Jesus estava dizendo, olha, geração incrédula, até quando vou ter que suportar vocês? Porque essa casta, ela já vem se arrastando, e não sai, a incredulidade não sai quando eu falo, deixa de ser incrédulo aí, em nome de Jesus, e a pessoa passa a crer. Não funciona assim. É a própria paternidade, a própria pessoa, ela deve olhar para dentro de si e dizer, olha, eu creio. Não, eu não creio, me ajuda com a minha incredulidade. E aí, então Jesus faz a obra na vida do Pai, dos filhos, e a sua geração vai ser bendita. Esse tipo de demônio não dá para ser aplaudido quando você expulsa, porque esse requer Deus. Por isso que Jesus, antes de expulsar esse demônio, ele estava no Monte da Transfiguração, dizendo, eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. E quando a lei e os profetas, no cumprimento de Jesus, se achega à incredulidade do mundo, o mundo é capaz de declarar que é de fato incrédulo. E quando você declara que você não crê de fato, aí ele entra com provisão. Primeiro, no Pai, tratando a incredulidade. Agora a geração vai ser bendita, porque Jesus falou, ei, demônio, surdo e mudo, não deixa escutar, porque a gente é salvo mediante a pregação do Evangelho, mas se a gente não ouve o Evangelho, e eu não estou falando de uma audição física, mas de uma audição espiritual, como crerão, ou seja, como sairão da incredulidade se não houver quem pregue? Você precisa ouvir. Como crerão? Mas como pregarão se não houver quem os envie? É Jesus nos enviando agora. Então Jesus chegou naquele ambiente e tratou aquilo que não deixava a família ouvir a palavra de Deus que liberta, e nem tampouco proclamar. Então ele tirou e tirou para sempre. Olha o que ele fala, saia para nunca mais voltar nele. Ou seja, a partir dessa geração, abençoado tu e tua casa. E os discípulos assistiram tudo aquilo, e foram para casa com Jesus e perguntaram, por que a gente não consegue? E Jesus dá essa resposta, esse aqui é com jejum e oração. E que jejum é esse? Que jejum que Jesus está falando aqui? Isaías 58:3 vai mostrar o que é um verdadeiro jejum. Um povo estava jejuando e não obtinha as respostas de Deus. Um povo que estava jejuando segundo ensinamentos humanos, abstendo-se apenas de comida, uma humilhação assistida, como se para Deus pudesse funcionar. Porque, Isaías 58:3, porque jejuamos, dizem, não o ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. O seu jejum, eles terminam com discussões e rixas. Ou seja, não tem evolução espiritual. Vocês estão sempre jejuando, mas estão sempre metidos em rixas, em brigas, em acusações. Chegam até socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Jesus estava no alto. Jesus estava no alto. E os povos que estavam lá embaixo estavam pedindo uma cura, mas estavam com rixas lá embaixo, brigando a respeito de conhecimento, esperando que Jesus o ouvisse. E aí quem está dizendo, vocês não podem achar que vocês vão ser ouvidos fazendo jejum, se humilhando dessa maneira, e brigando e com rixas. Versículo 6, o jejum que desejo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Em algumas traduções está os seus parentes. Assim a luz irromperá e ele vai falar, assim eu vou ouvir vocês. Assim a luz vai brilhar na vida de vocês. Porque não há possibilidade de um incrédulo viver de uma forma transformadora, fazendo um jejum completo. Mas os discípulos, se você ler, a gente poderia passar mais umas horas aqui, mas se você ler o próximo capítulo, você vai ver que os discípulos ainda não tinham entendido a respeito do que é se submeter, e nem tampouco o que é ressurreição. Eles estavam discutindo entre eles quem deles era o maior. Eles queriam expulsar demônios para aparentar ser maior um dos que os outros. Vou dar uma corrida lá no versículo 30 de Marcos 9. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos
Ele dizia, olha o ensinamento, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer. Meu Deus, 6 dias antes Jesus já tinha falado isso. Jesus desce do monte, ensina de novo. Passa um pouquinho, Jesus leva eles em particular para falar da mesma coisa. Entenda, compreender o fato da Santa Ceia, que é apontada para a ressurreição de Jesus. Se a gente não compreender isso, a gente não precisa compreender mais nada. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo todo, do que adianta nós termos dons, profecias, ainda que nós possamos vender tudo e dar aos pobres, de nada vai adiantar se em nós não houver o amor de Deus, que é o próprio Deus. De nada, ainda que tenhamos profecias, dons e conhecimentos do Evangelho, se a gente não entender a redenção por meio da ressurreição, nós vamos ressuscitar com Ele, igreja. Nós vamos ressuscitar, nós conseguimos entender isso? Ou nós estamos como os discípulos? Daqui 6 dias Jesus vai chamar a gente de novo. E daqui 6 dias Jesus vai chamar a gente de novo. Ou nós vamos levantar como igreja, santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, convicta, cheia do Espírito de Deus. E cheia do Espírito de Deus é uma igreja cheia de Deus. A ponto de obedecer a Deus e transmitir Deus. Se a gente não entrar nesse lugar, nós estamos pecando. E eu vou dizer porque nós estamos pecando. Estamos impedindo, de certa forma, a ação da igreja. Quem sou eu para dizer que a igreja é um confinado de pessoas que estão domingo a domingo tentando tratar probleminhas emocionais? Nós somos a representação de Deus na terra. Não sejamos como os 9 que estavam lá sem conseguir atuar por causa de incredulidade, por causa de quem é o maior entre nós, mas que aquele que quiser ser o maior, seja então o menor, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, não é assim? Considerem o irmão de vocês superior a vocês mesmos. Esse é o demônio que faz com que você pense tudo ao contrário. E esse não se expulsa por ordem, mas por humildade. E a humildade, ela só vem por meio do Espírito Santo de Deus. É Ele que vem nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus e também do dia do juízo. Se isso não fizer sentido interiormente, que demônio que eu estou tentando expulsar se eu não expulsei o meu próprio? Estamos expulsando tantos demônios por aí, curando, mas naquele grande dia isso não vai valer. Porque nós vamos chegar e falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos. Mas eu nunca vos conheci, meu irmão. Ele nunca te conheceu. Se a gente não for sincero ao ponto de falar, me ajuda com a minha incredulidade. Porque talvez eu não creio tanto assim. Porque o pior não é o descrente lá fora, é o descrente aqui dentro. A gente não ter uma fé sincera ao ponto de dizer, olha, eu ainda não entendi. Pela 10ª vez eu não entendi. Seja sincero com ele, mas não mintam. Não tenham uma fé fingida. E assim ele vai nos usar, a nossa família. Como primeiro ele tratou o coração da incredulidade familiar. Depois ele expulsou o demônio do filho. Quantas pessoas estão na igreja não para se libertar e ser salva, mas buscando a libertação do filho, da mãe, do irmão. Mas a própria não houve. Não houve a conversão verdadeira. Deus está aqui. E Ele quer promover no nosso coração a salvação feita por meio da ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou na cruz naquele dia que Ele foi crucificado. O chão abriu, mortos ressuscitaram e voltaram para suas casas naquele mesmo dia para dizer, olha, tá vendo, era isso que eu estou dizendo. Mas além dessa ressurreição humana, tem a ressurreição eterna, porque aqueles que ressuscitaram naquele dia já morreram de novo. Mas haverá um dia em que nós teremos os nossos corpos elevados ao céu e transformados à imagem do dele. O que nós estamos ainda questionando sobre leis, sobre profecias, e não entendemos o elemento básico da salvação, que é arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aleluia! Deus ama essa igreja, e Ele está dizendo que Ele quer fazer algo em e também através de nós, e que tem pessoas nas suas famílias esperando ver a manifestação de Deus em você, para que esses demônios que os mantêm surdos,
possa sair por causa da incredulidade que ainda há de geração a geração. Nós vivemos a geração do Espírito Santo. Não é mais para permanecer na mentira, mas é para permanecer nos ensinos dos apóstolos e na obra edificadora de Cristo na cruz. E se Ele está falando isso nessa manhã para nós, é porque Ele vai fazer algo para nós, em nós e através de nós, porque a sua palavra não volta vazia. Nós não conhecemos um Deus que parou o sol um dia, que abriu o mar outro dia, que cura pessoas apenas para Ele se aparentar um Deus todo-poderoso. Ele fez isso para nos dar a menção do tamanho dele e como é necessário você crer que Ele existe, porque Ele precisa te salvar. E eu quero finalizar com uma ilustração. Uma ilustração que eu tenho para a minha vida a respeito do que é preparar para o outro alguma coisa. Eu falei isso hoje aqui embaixo no EBD e eu gostaria de repetir. Deus, quando cria o mundo em 6 dias, Ele prepara o mundo para depois colocar o homem se perde. Então Deus, Ele prepara o mundo para a vinda do seu Filho Jesus. Jesus prepara a igreja para a vinda do Espírito Santo que já veio. O Espírito Santo está preparando a igreja de novo agora para devolver para Cristo, para que Cristo possa devolver ao Pai. Por isso que é dele que nós viemos, é por ele que nós vivemos e é para ele que são todas as coisas. Nós vamos voltar, mas se a gente não entender a ressurreição dos mortos mediante o pagamento do sacrifício de Jesus na cruz, e ficar discutindo por genealogias, por quem sabe mais, por quem sabe menos, e não houver arrependimento genuíno, de nada vai adiantar, mas tudo cumpre um propósito, que a gente vem entender que existe dificuldades que estamos vivendo, que está apontando para algumas coisas. Todos nós temos dificuldade, todos nós já vivemos ou vamos viver, ou estamos vivendo algum momento, mas o que Deus quer ouvir de você e de mim é, se você não crê verdadeiramente, que você possa ter a sinceridade de abrir seu coração e descortinar diante dele, dizendo, me ajuda, Senhor, com a minha incredulidade, porque eu quero crer de fato, eu quero crer que o Senhor é real. Como eu posso pegar nessa Bíblia que é matéria? Eu quero crer de uma maneira, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu não quero nem por um segundo duvidar que a minha vida está no seu controle, e que todas as coisas se submetem ao Senhor, que o Senhor é o Criador, o Senhor orquestra esse mundo. Porque se essa fé for desse jeito, nada abala a igreja. Porque nós viemos para ser inabalados, é uma fé inabalável. Ela só é inabalável se nós temos esse Deus de forma real, convicta. Onde o problema não pode, nem por um minuto, parecer que Deus não pode resolver. Ainda que haja morte, ainda que haja doença, ainda que haja falência, Deus abriu o mar, Deus parou o sol, Ele ressuscitou pessoas. Uai, será que ele perdeu o poder? Ele gastou todo o poder dele? Ele coloca toda a água do universo na palma da sua mão e a terra é o estrado dos seus pés. Esse é o Deus que vive em você, na igreja. Não vamos ser paralisados por uma ideologia, nós não vamos ser paralisados por um medo, porque antes o perfeito amor lança fora todo medo, para que a gente possa ser uma geração que crê, não em palavras, mas em vida, em ações. Aleluia, eu estou feliz. Eu estou feliz. É uma palavra de paternidade de Deus, dizendo que vocês já foram salvos. Dizendo que não há mais nada para que vocês tenham que cumprir, nem com lei, nem com profecia. Vocês têm que continuar o que eu já comecei, e ainda vão fazer obras maiores. É daqui para frente, não volta a fazer. A pedra já está posta. Nós devemos agora ir cada vez mais para cima, fazendo obras maiores. Não precisa refazer as obras de Jesus, é a partir de Jesus. E Ele está habilitando você e a mim, se havia em algum momento algum tipo de incredulidade a respeito dessas coisas, de poder, de autonomia, de autoridade, esse demônio já foi expulso, e para nunca mais voltar. E que vocês podem e devem atuar na família de vocês, na vida de vocês, com a convicção de que, além de salvos, vocês manifestam salvação. E naquele grande dia vai ser uma festa, não vai ser uma confusão.
Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, tinha uma confusão. Quando ele voltar agora, vai ter uma salvação eterna. Porque ele vai voltar das nuvens e ele não vai achar a gente brigando por causa de quem sabe mais, de quem manda mais, de quem sabe mais ou faz mais, mas de pessoas que sabem que estão fazendo algo grande por causa dele, que atua em todos. Como um corpo bem ajustado, não vamos viver mais em rixas, em brigas e discussões que não fazem sentido, mas que mostram e identificam um tipo de demônio que não é expulso por palavras, mas pelo próprio Deus habitando em nós. Amém? Fica de pé comigo, querido. Glória a Deus, nós vamos ceiar ao Senhor. Não é um momento triste, porque nós entendemos o valor dele ter ressuscitado. Nós entendemos o porquê ele precisou passar. Nós não vamos fazer como Pedro, tentar parar, ficar com dó. Não, nós temos que ter dó de nós. As mulheres olhavam para Jesus carregando a cruz, choravam com dó de Jesus. Jesus falou: opa, não chora por causa de mim não, chora antes por causa de vocês. A condenação está sobre a vida de vocês. Se vocês não receberem o que eu estou fazendo, é vocês que vão perecer eternamente. Então não chorem nesse momento, se alegrem, porque ele venceu. Ele venceu na cruz e nos tornou mais do que vencedores. Que você saia daqui hoje sabendo que você foi perdoado, que você pode ouvir a voz de Deus, e o melhor, ele vive em você, para você também manifestar ele na sua família, na sua vida. Saia diferente desse lugar, saia diferente, tenha um dia completo nas vontades de Deus. Não saia daqui hoje bravo por qualquer coisa. Peça perdão a Ele. No momento aqui do louvor, fale com Ele. Seja sincero, não seja fingido. Para onde eu posso ir? Se o Senhor está em todos os lugares. Se eu for no mais alto monte, lá está. Se eu for nas profundezas, lá está. Aonde eu vou me esconder? Não tente se esconder. Ele esquadrilha seus corações, os seus pensamentos. Ele sabe o que vocês precisam. Ele ama vocês. E Ele quer só que vocês sejam sinceros. Ele tá assim, ó, doido para tirar toda enfermidade. Ele está doido para agir. Mas Ele precisa que você, assim como o pai daquele menino, diga: ainda há pontos que eu sou incrédulo. Me ajuda com a minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Que daqui 6 dias nós tenhamos boas coisas a dizer. Não porque esquecemos o que foi pregado hoje, mas que seja guardada para o resto da nossa vida. É talvez a mensagem mais importante que eu já preguei na minha vida. Que sejamos todos um corpo bem ajustado. Em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, você que entende a necessidade o sacrifício de Jesus, e que vai ceiar hoje, não para ser salvo, mas porque já foi salvo, que vai fazer isso com consciência e vai se manter nisso. Aplauda o Senhor, amém? Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.